Olá, boa noite. Aqui é Diogo Lara, do Símbolo. Vamos iniciar nossa live com a Cíntia Caroline, que vai nos prestigiar com a sua história. A gente vai conhecer um pouquinho dela, saber a jornada dela. Ela já comentou nas redes sociais que passou por situações difíceis, né, de depressão, enfim, e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Daqui a pouquinho ela deve estar entrando aqui, não sei se ela já fez algum sinal, mas vamos ver aqui, cara, tá aqui ela. Então, ela, e vamos entrar nessa história, conhecer um pouquinho Olá, da Cíntia. Olá, boa opa, noite. boa noite, não tô te vendo aqui. Deixa eu ver. Eita, peraí. Espera um pouquinho. A câmera ainda não entrou. Tá. Mas você consegue me ouvir? Agora sim. Tô te ouvindo e te vendo. Aê. Só tem. Engraçado que pra mim tem um pequeno eco. Deixa eu ver se é Eu alguma falo coisa e aqui eu pra falo e mim. me escuto depois de novo. Mas enfim. Deixa eu ver. É, acho que Então é um pouco não sei. estranho. Mas ok. Bom, como é que eu te chamo? De sim? Sim? Como é que é a melhor maneira de te chamar? Desculpa, travou um O pouquinho. teu nome? Você prefere Cíntia, Carol? Como é que é? Ah, fica à vontade. Tem gente que me chama de Cíntia, de Carol. Como ficar mais confortável pra você, pra mim tranquilo. Tá bom. Então tá. Vamos de Cíntia, então. Tá bom, Bom, fechou. muito obrigado, né, pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente. E a gente queria saber um pouquinho da tua história. A gente viu algumas coisas nas redes sociais. Eu confesso que eu não olhei muito, porque já me deixa enviesado. Eu prefiro conhecer a pessoa sem conhecer muito da sua história antes. Mas a Aham, equipe, né, sem aqui é a problemas. Luíse, a Camila, Ó, eu tô vendo aqui um pouquinho nos já comentários, o entraram em pessoal contato falando do bastante com você. eco. Eu vou tentar tirar o fone pra ver se ajuda. Aí você vai ver pra mim. Tá bom. Eu tirei o fone, ficou melhor? Vamos ver se. Acho que sim. Ficou melhor, né? Peraí. Sim, minha voz não aparece mais também para mim. Muito bom, obrigado. Fechou. Aí, então melhorou. Então tá, vamos saber um pouquinho, conta um pouquinho para nós como é começando pelo problema, né, pelo sofrimento, pelas questões que você estava enfrentando, se você puder falar um pouquinho para nós. Claro, vamos sim. Então, como eu já comentei algumas coisas nas minhas redes sociais, né? E é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse assunto. Eu comecei, na verdade, isso se iniciou o ano passado, que foi quando explodiu, assim, os grandes problemas da minha vida. Mas aonde eu identifiquei, depois de processo de terapia e afins, onde realmente começou, foi naquele período após o término da escola. Que a gente fica naquela Hum, pressão da faculdade, aquela pressão de responsabilidade, das coisas que a gente vai ter que assumir daqui para frente. E eu uhum. comecei, a partir daquele momento, a desencadear ainda a ansiedade, né, sobre aquelas pressões que eu mesma me colocava em questão de vestibular, essas coisas de trabalho e afins. Que idade você E está na agora? eu tenho 20. 20, ok. Então lá pelos Isso. 17, foi o quê? 17? Tá. Isso, exatamente, tinha 17. Então, com 17 anos, eu comecei a desencadear aí essa ansiedade, mas eu acredito que vinha muito mais pelo fato de eu me não falar com ninguém. Então, eu sentia todos aqueles problemas e todos aqueles conflitos e eu guardava tudo para mim. Aí eu comecei a fazer o vestibular, passei na faculdade, afins, comecei a trabalhar, mas eu simplesmente tipo, guardava todos aqueles sentimentos e aquelas formas que eu me sentia como se eu estivesse me fechando, sabe? E não compartilhava com as pessoas. Então, mesmo se eu sentia aquela angústia, aquele vazio, aquele sofrimento, eu guardava tudo para mim. E E além isso de, deixa eu perguntar, e além de guardar, você tentava não sentir? Tipo, suprimir, sim, sim, botar na verdade, embaixo do eu tapete, agia assim? como se, isso, eu agia como se nada tivesse acontecendo, sabe? Por mais que eu sentia aquela repressão na minha cabeça, como se a minha cabeça estivesse a mil, sabe? Cheio de coisas, mas eu ainda ficava tipo, não, deve ser, tá tudo bem, o que que eu tô fazendo? Não sei, mas ok, eu vou conseguir lidar. Eu não falava com as pessoas porque eu achava que era minha responsabilidade lidar com aquilo.
Então eu Uhum. não compartilhava com ninguém e apenas aquilo foi crescendo, que eu acredito que foi tornando uma bola de neve, que foi onde chegou a níveis maiores, né? Tá, então deixa eu ver se eu entendi o resumo aqui. Você, no final da escola, a transição para a faculdade, começou a ter um quadro mais de ansiedade, angústia, das pressões daquele momento. A sua reação foi guardar para si, em vez de ventilar ou falar com as pessoas, né, ou compartilhar com as pessoas, e tentar suprimir isso, botar, vamos dizer, embaixo do tapete, tentar fazer de conta que não estava sentindo ali, né, aquilo ali. Exatamente. Isso aqui, isso você percebeu, então, que isso foi se tornando uma bola de neve, foi acumulando, foi aumentando uma pressão interna, até que, daí vamos ver. Até aí o resumo foi ok? Isso, é Ok. isso aí. Aí, o fato, esse pequenos coisas assim, desencadearam que no ano passado, que foi em 2017, a minha mente, eu senti ela simplesmente esgotada, sabe? Em nível master, que eu não conseguia mais raciocinar mesmo. Eu sentia, isso aconteceu no meu trabalho, que foi a maior crise, assim, de ansiedade que eu tive. Eu estava numa sala, né, que eu tinha acabado de ter adquirido uma nova responsabilidade no meu trabalho. Então, eu fiquei numa sala sozinha para fazer o meu trabalho. Só que durante esse período, eu comecei a ficar totalmente em pânico. E não tinha um Hum, motivo de eu estar em pânico. E eu comecei a suar muito, sabe? Eu não conseguia raciocinar porque minha cabeça ficava a mil e eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu só sabia chorar. E eu não sabia o porquê você, eu estava uhum. chorando. Você percebia a sua mente mais acelerada? Exatamente. Tipo, a Uhum. milhão, totalmente. Mesmo eu Tipo, sabendo o que eu tinha que tipo, fazer com o meu trabalho, atropelando os pensamentos, assim. exatamente. Mesmo Uhum. sabendo o que eu tinha que fazer com o meu trabalho, eu não conseguia focar, eu não conseguia prestar atenção no que eu tinha que fazer, porque a minha mente simplesmente não me permitia prestar atenção Uhum. no que eu tinha que fazer. E aquilo Tá. foi piorando E comigo, nesse porque momento, você também estava se cobrando essa performance, uma performance alta, ou não desiludir, ou não desapontar alguém, enfim, tinha esse tipo de pensamento assim por trás? então, tinha, mas essa pressão maior era em relação a mim, de tipo, não, eu preciso fazer direito, eu preciso entregar, igual você falou, entregar algo bom, eu preciso fazer as coisas bem feitas. Então, desde quando eu terminei a escola, vinha de mim mesma aquela cobrança, não, eu tenho que construir a minha vida, eu preciso, ninguém vai correr atrás por mim se eu não fizer, entendeu? Então, desde aquele momento já vinha uma pressão interna mesmo de que eu precisava fazer as coisas. Só que essa aceleração na minha mente, ela veio de uma forma tão pesada naquele momento que eu simplesmente chorava muito, sem motivo algum, porque eu não tinha um motivo para eu estar chorando, e eu, mais uma vez, não falava com ninguém. Então eu ia trabalhar desse jeito, ficava na sala ali, e depois eu voltava para casa da mesma forma, pilhada, e no dia seguinte mais pilhada ainda. E foi quando eu comecei a perder peso, porque eu parei de comer. Então eu não comia mais, eu não conseguia me concentrar nas coisas. Na época eu perdi 5 quilos, e eu acho que em menos de um mês. Foi muito rápido. E, E quando é que foi isso mesmo? Que ano foi foi em ali? 2019, ali no meio do ano, em Dois, junho mais ou menos, porque que isso tá, atacou mais forte. um ano e pouco atrás. Isso, exatamente. E quando aconteceu isso, eu tava me sentindo assim, muito frustrada, sabe? Por ter tido aquela oportunidade e não estar conseguindo desenvolvê-la. Então, acho que aí Uhum. desencadeou ainda mais uma pressão na minha mente, com algo que ela já estava se pressionando, né? E a minha mente já estava, assim, totalmente descontrolada. Até que chegou um certo momento que eu me senti totalmente esgotada e eu não Então, consegui, você dar continuidade às coisas da minha vida naquele momento. entende? A própria, digamos assim, a própria pressão interna de cobrança e de tenho que tocar minha vida, tenho que vencer, tenho que conquistar isso, foi sendo um tiro que saiu pela culatra, vamos dizer assim, se pressionar tanto para isso, acabou É. esgotando a sua mente, você perdeu peso, você começou a não conseguir mais se concentrar, e daí sim a sua performance caiu bastante, é isso? Naquilo que você queria que desse certo, né? Peraí que travou um pouquinho essa última fala. Então, você daí acabou chegando num quadro de esgotamento e daí realmente você começou a desempenhar pior no trabalho, é isso? Sim, nesse período que a ansiedade, tipo, me atacou mais, foi que a depressão, ela começou a agarrar junto. Porque eu já tava sentindo Uhum. aquela tensão, sabe? Aquela tristeza, eu só conseguia chorar quando eu tava sozinha.
E até mesmo quando eu não estava, eu não queria estar perto das pessoas, sabe? Eu queria ficar sozinha. Então eu comecei a me isolar, me afastar da minha família, dos meus Uhum. amigos, porque eu já tava naquela pressão de tipo, não, eu não quero ficar perto de ninguém, entende? E aí quando Aham. aconteceu esse. Pode falar. Não, eu acho muito interessante, porque a gente, né, olhando o filme, né, começa com uma questão mais de ansiedade, cobrança, daí você entra numa fase de estresse, começa a ficar Aham. estressada e desgastar, até que esse estresse fica mais prolongado e ele vai gerando um desgaste, daí você sente que vai entrando tristeza, Exato. falta de concentração, alteração de apetite, perda de peso, e daí você entende que ali começou a depressão, né? O sono chegou a alterar também? Sim, eu dormia muito, muito, eu tinha muito Uhum. sono. Eu acordava com sono, vivia com sono, e nessa época o meu corpo começou a se esgotar também, então eu sentia muita dor no corpo. Aí eu comecei a desenvolver a Hum, tendinite, aí eu cheguei a fazer fisioterapia na época, acupuntura, para eu tentar desestressar. E eu lembro que o fisioterapeuta, se não me engano, que é quem faz acupuntura, ele pegou e falou para mim, mas você, por que você tá estressada? Tipo, você é tão nova e tal. E eu fiquei, mas eu não consigo me acalmar. Ele falou, não, mas relaxa. Eu falei, eu não consigo me acalmar. Então eu já estava num nível de estresse que eu já não conseguia mais trazer o controle de novo para que eu voltasse ao meu ponto de equilíbrio, entendeu? Ele já estava ali em nível master, mesmo fazendo entendi. acupuntura, mesmo fazendo a fisioterapia, nada estava ajudando porque eu já tinha um esgotamento. E quando chegou aquele nível maior, foi que eu parei de ir para o trabalho. Mas não porque eu não queria ir, porque eu não conseguia mais, eu não conseguia mais levantar da cama. Que foi aí que Uhum. que a depressão começou a vir mais pesado. Que eu cheguei a ficar um mês de cama, porque eu não conseguia levantar, eu só sabia chorar, 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 chorar. E as pessoas se surpreenderam muito, né? Porque às vezes, Uhum. como olhavam para mim, não viam que aquilo que estava acontecendo. Porque exteriormente eu não demonstrava muito. Porque eu já estava Uhum. levantando de só guardar para mim, de só deixar que eu tenho que carregar. Então nem meus pais saberam. Naquele momento que eu parei total, foi que todo mundo levou um choque. Tipo, nossa, o que está acontecendo? O que Entendi. aconteceu? E deixa eu entender um pouquinho melhor como é que era assim a sua personalidade, seu jeito de ser antes dos 17 anos. Você era uma, uma menina mais ativa, mais alegre ou mais fechada, sensível? Se puder descrever um pouquinho o seu jeito de ser antes. Então, eu nunca fui uma pessoa fechada. Eu sempre fui, eu pelo menos me considerava muito extrovertida, sempre fui muito fácil de Uhum. fazer amigos e tal. Então, eu sempre fui muito aberta. E Uhum. acho que justamente esse momento assim que eu peguei era o meu estado anterior, vamos dizer assim, ou poder evoluir. Porque aquela pressão que eu mesma me colocava estava me limitando para poder seguir em frente, entendeu? E Uhum. isso acabou que todas as minhas energias aí, tanto que teve, depois que eu contar melhor a situação, vocês vão entender, mas teve uma pessoa que era muito próxima de mim, que ela pegou e falou assim para mim, realmente foi hoje que eu não tenho mais contato, mas que falou assim, nossa, eu te conheci como uma pessoa tão cheia de vida e hoje você parece uma pessoa morta. Tipo, quando essa pessoa me disse Uhum. isso, me feriu muito, mas eu olhei assim e falei, tem alguma coisa errada real em mim. Porque se as pessoas que me viam antes como uma pessoa alegre e cheia de vida de novo, tá me vendo hoje como alguém morta, eu ficava, o que que aconteceu comigo? Porque eu mesma não sabia explicar, sabe? Eu não sabia como eu tinha me colocado ali. Então foi algo que às vezes acontece assim que a gente não para devido à correria, devido ao trabalho, devido à faculdade, as outras coisas, a gente não para ver o que está acontecendo dentro da gente. E comigo era exatamente isso, é como a gente falou no começo, eu guardava ele debaixo do tapete e aquele tapete foi crescendo, chegou uma hora que não tinha mais como esconder a sujeira, entendeu? Uhum. Entendi. E quando é que daí, quando você estava ali com depressão, vamos dizer, vamos chamar assim, nesse quadro de, né, de estar um mês em casa, sem conseguir trabalhar, chorando bastante, ou com sono desregulado, dormindo mais, né, do que o normal, com menos peso, enfim, quando é que você se deu conta que estava com depressão, ou você chegou a cogitar procurar algum tipo de ajuda? Como é que foi esse caminho aí depois? Então, esse caminho é que tem um grande processo aqui que eu vou contar agora para vocês. Quando eu estava em casa, que eu
larguei meu emprego real, assim mesmo, com todas as oportunidades de tratamento que eles me ofereceram e tal. Eu já não tinha mais força psicológica mesmo para seguir, então eu parei de trabalhar. Mas mesmo assim, eu não reconheci que eu estava com depressão, porque eu ainda me culpava. Eu falei, é culpa minha eu não ter conseguido, é Hum, culpa minha ter saído do meu trabalho por conta disso. Então, esse tempo que eu ficava chorando por eu não entender o que tinha acontecido comigo, eu me culpava. E esse processo de me culpar levou a uma depressão mais profunda ainda, porque eu comecei a ter ódio da minha vida, sabia, de mim. E hum, acabando, assim, todas as minhas expectativas do que eu já tinha planejado para o meu futuro. Então, eu simplesmente parei de sonhar, sabe? Pensei, minha vida acabou aqui. Só que aquele uhum, vazio, aquela angústia, crescia todos os dias, cada dia mais. Então, foi que eu comecei, que foi o que aconteceu, minha primeira tentativa de suicídio na época, que uhum, eu cheguei a tomar uma quantidade muito grande de medicamentos. Quer dizer, eu pesquisei uhum, durante noites e noites que a minha mente só falava assim, você precisa fazer isso, porque uhum, é culpa sua que tudo isso aconteceu, uhum, sabe? Depois eu vou mostrar para vocês algo bem pessoal meu, mas que uhum, vai definir melhor ali o que eu sentia naquele momento, que era muita raiva de mim, sabe? Era muito ódio. E quando eu tomei essa decisão de tomar aqueles remédios, é porque eu falei que eu não queria mais continuar. Porque a minha vida, para mim, não tinha mais significado, porque eu vi um vazio tão grande dentro de mim, que eu falei, não tem mais por que eu estar aqui, entende? uhum, E quando isso aconteceu, eu tomei uma quantidade de medicamentos, e eu lembro que naquele dia que eu tomei, eu senti. Eu já estava extremamente fraca, porque eu não estava comendo bem, então eu já tinha uhum, perdido muito peso, né? E quando eu tomei aqueles medicamentos, eu senti o meu corpo totalmente mole, meu coração batia assim, extremamente acelerado, e eu comecei a suar muito. E eu deitada na cama, extremamente fraca, e eu só pensei assim: se for para morrer aqui, eu não posso, por conta dos meus pais, porque uhum, se é aqui, eles vão sofrer. E foi uhum, que eu só falei pra mim, falei, mãe, eu não tô me sentindo muito bem, você pode me levar no médico? E aí ela me levou e eu não tinha contado pra ela o que eu tinha feito, mas pros médicos eu tive que contar, né, porque eles precisavam fazer os procedimentos. Só que eu contei assim, na maior raiva, sabe? De, nossa, não era pra ter isso acontecido, porque eu queria realmente acabar com tudo que tinha acontecido. E aí uhum, chegou lá, eles fizeram os procedimentos necessários, me deram soro para poder tirar aqueles remédios do meu corpo. E quando eles contaram, não, contaram assim para minha mãe, né, que foi preencher o formulário e tal, ela ficou assim extremamente em choque, né? E eu só pensando, eu preciso tentar de novo, mas dessa vez com algo que realmente vai funcionar. Então, enquanto uhum, outros ali estavam processando a informação, eu já estava pensando em outra coisa para realmente acabar com tudo aquilo que estava sendo na minha vida. E uhum, quando a minha mãe soube, ela chegou em casa, né, comentou com meu pai, falou com a minha família, e foi que todo mundo, né, ficou naquela pressão ainda. E minha tia veio e me levou para casa dela para que eu mudasse de ar, assim, porque eles achavam que eu sair um pouco de casa me ajudaria a enxergar outras coisas de uma forma diferente. Mas ainda assim, não. Eu ainda estava ali, mas com aqueles pensamentos de tipo, eu preciso acabar com a minha vida, porque eu uhum, não me suporto, não aguento mais estar aqui. E eram, assim, pensamentos que vinham na minha cabeça, assim, de ódio mesmo por mim, sabe? De um vazio, de uma pessoa que eu não reconhecia mais. Então, eu não me reconhecia naquilo que eu estava olhando na frente do espelho. Então, cada vez que eu olhava para o espelho, a minha mente só processava o quanto eu me odiava, o quanto eu me culpava, o quanto eu não via na vida algo bom para fazer um significado para mim. uhum. Uma, E aí, uma desesperança com a vida, assim, né? Pelo que eu estou total, entendendo. Uhum. total. E uma E desconexão também com as pessoas, me parece, né? Assim, você bastante isolada, desconectada, e essa desesperança, né, com a vida, que são duas características bem fortes, né, que muito ligadas, né, daí à ideação ao comportamento suicida, né? E para você ver como é uma coisa muito louca, assim, porque antes desse período, eu era uma pessoa totalmente conectada com as pessoas. Então, assim, com os meus amigos, eu era super presente, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu pai, com a minha família. Eu era aquela pessoa bem família, assim, bem presente com todos. Mas nesse período, é real aquela desconexão total, sabe? Onde tudo perde o valor, tudo perde significado e a vida perde o sentido. Então, para mim foi isso naquele momento. E quando eu retornei da casa da minha tia, eu só pensei, eu preciso fazer algo que funcione.
Então, na minha Uhum. cabeça, vinha várias coisas, assim, eu pesquisava muitas coisas para falar, eu preciso que seja algo rápido e que funcione, porque eu não quero voltar. Eu já tinha Uhum. voltado da primeira tentativa e eu falei, essa eu não quero voltar mais. E até então, em nenhum momento veio a ideia, eu tô doente, eu preciso procurar ajuda. Não, Ok. só vinha Uhum. realmente a culpa e a raiva, assim. Só Entendi. que nesse momento, assim, os meus familiares já estavam todo mundo ali mais de olho, sabe? Uhum. De estavam entendendo ali que eu já estava com um problema, então todo mundo já estava meio ali. Só que aí foi assim a segunda tentativa que foi a mais forte, assim, a mais pesada, que foi quando eu teve o choque de realidade. Que em um dia, assim, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pular, né, de um lugar que isso vai ser rápido e vai ser, o meu objetivo era que fosse rápido e que eu conseguisse fazer aquilo. Então Uhum. eu saí de casa, eu escrevi uma carta para os meus pais em forma de música, né? Entreguei, deixei, né, deixei assim com uma pessoa e só falei para a pessoa assim, olha, entrega para minha mãe. E a pessoa sem entender nada. Falei, como assim? Eu falei, não, relaxa, não vou fazer nada não, só entrega para minha mãe. E no dia seguinte, ou não, acho que foi uma semana depois, eu peguei o dinheiro da ida. Eu não levei dinheiro da volta, eu só levei o dinheiro da ida. Eu deixei a minha chave em casa, deixei meu celular em casa, deixei absolutamente tudo meu em casa e levei só a passagem de ida e fui para esse lugar. Porque eu falei, eu não quero mais. E a minha mente ficava ainda mais, eu não quero mais, eu preciso fazer isso, eu preciso que seja logo, porque eu não aguento mais conviver comigo mesmo. Uhum. E aí foi que nesse dia eu fui para esse lugar para realmente acabar com tudo, sabe? E enquanto eu estava indo, eu só conseguia pensar que eu precisava que aquilo fosse rápido, sabe? Eu não podia voltar, então eu precisava que fosse logo. E quando eu cheguei assim nesse lugar, eu sentei e tava chorando muito, porque aquela angústia tava me matando, sabe? Ao mesmo tempo que eu queria partir para anular aquilo que eu tava sentindo, porque naquele momento você não vê outras alternativas, entende? Você não olha outras coisas, você só pensa na dor que Uhum. você tá sentindo. É Você tá 24, não tem mais você fica dominada, né? Como se a sua mente fosse exatamente. sequestrada por esses pensamentos e você não enxerga mais nada além disso, né? Você não consegue controlar. Às vezes eu tentava focar em outra coisa, mas a minha mente só vinha. Lembra que aconteceu isso? Lembra que você fez isso? Ó, Uhum. lembra que você é culpado disso? Então, minha mente, assim, ela não era minha amiga na época, entendeu? E ficava passando, assim, um monte de coisa. E nesse dia, eu fui para esse lugar e eu chorando muito, chorava bastante e ficava só preciso que seja logo, porque tá doendo muito, sabe? Aquele vazio tava muito grande dentro de mim. E chegou um senhor, ele se aproximou de mim e falou assim: moça, eu posso te fazer uma pergunta? E eu falei assim: não, desculpa, eu não posso falar, eu não tô bem. Ele falou assim: não, é só uma pergunta. Aí ele só virou para mim e falou assim: o que te dá forças para lutar contra as dificuldades da vida e passar algo positivo ao próximo? Aí quando ele me perguntou isso, eu olhei pra cara dele e falei assim: desculpa, eu não posso falar sobre isso porque eu não tô bem. E eu ali chorando horrores. E ele virou pra mim e falou assim: não, é por isso que você pode falar sobre isso. E tinha um hospital, assim, bem na frente de onde a gente tava. Ele falou assim: tá vendo aquele hospital? Tem várias pessoas ali que já acabou pra eles. Eles já estão descendo no envelope preto, né? E já acabou. Não tem mais chance pra elas. E tem outras ali que estão lutando pela vida. E a gente não sabe nem se elas vão conseguir sair dali. Mas pra gente, olha o tanto de coisa que a gente tem pra viver. E ele começou a falar pra mim assim, o quanto a vida era bonita, o quanto a vida valia a pena, o quanto a vida era bela. E eu chorando horrores, né? Porque ele nem me conhecia, eu nunca tinha visto ele na minha vida. E ele falando assim, o quanto a vida valia a pena. E ali eu só pensava assim, Deus, o senhor tá de brincadeira comigo, né? Porque, tipo, super afrontosa, né? Assim, basicamente. Aí eu falava assim, eu vim aqui fazer isso e o cara nem me conhece e chega falando isso. Porque a pergunta que ele fez foi muito clara. O que você faz em momentos de dificuldades da sua vida para trazer algo positivo ao próximo? Então, foi algo que quando ele falou aquilo, eu falei assim, eu não acredito que você está me perguntando isso. E ele olhar para aquele hospital e falar assim, olha, para as pessoas ali já era, não tem mais chance, mas para a gente tem muito o que viver. E sabe quando a pessoa fala sobre a vida assim com tanto gosto, com tanta alegria, com tanto amor? Ele continuou falando sobre a vida. E eu só parado olhando para a cara dele, chorando assim.
E eu tava bem na beirada, porque a minha intenção era pular dali. Eu tava sentada, mas tava bem na beirada, lá em cima. E ele pegou meu braço e falou assim: vamos sentar ali? E me tirou da onde eu tava e me trouxe um pouco mais afastado. E continuou falando da vida, o quanto ela era bonita, o quanto ela era bela, o quanto a gente tinha tanta coisa para viver, o quanto a gente tinha coisas extraordinárias para fazer, que eu era tão nova, que eu podia fazer tantas coisas e tal. Eu só olhei para a cara dele e falei assim: sabe por que eu estava ali? E ele, não, ele assim, todo inocente, sabe? Não, por quê? Aí eu contei. Eu falei assim, a minha intenção era isso, 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 isso. Ele ficou em choque. E ele me abraçou, moça, tipo, meu Deus, ainda bem que, né, eu fui um instrumento de Deus naquele momento para você. E eu fiquei, tipo, realmente, né? Porque a minha intenção não era voltar e eu nem esperava que esse tipo de coisa aconteceria. Mas quando isso aconteceu aquele dia, uma moça também que estava conversando com a gente naquele momento, ela pegou e falou assim, meu, e eu nunca trago dinheiro, mas hoje eu senti assim de trazer R$ 10 na minha bolsa. E era o valor exato da passagem que eu precisava para voltar para casa, porque eu não tinha levado dinheiro da passagem. E ela pegou e falou Sim. assim, vamos lá, porque tá na minha bolsa esses R$ 10, eu nunca trago dinheiro, mas hoje, sei lá, eu senti de trazer. Então era para você. E ela pegou o dinheiro da bolsa dela, me deu e falou, olha, volta para casa. Ela entrou em contato com a minha mãe, falou, olha, ela tá aqui, eu tô indo ali com ela, ela já tá voltando. E assim, igual eu falei uma vez, eu não sei o que a minha família, os meus amigos sentiram naquele momento, porque eu fiquei algumas horas desaparecida, sabe? E eles começaram a entrar em desespero, em pânico e tal, Uhum. principalmente porque eles tinham achado o meu celular e a minha chave, que eu tinha deixado no negócio de correio, assim, sabe, da garagem, e minha mãe achou. Então ela percebeu que ia dar ruim. E eles começaram a me procurar em todos os lugares, sabe, saber onde eu tava. E eu tava, assim, bem longe, né? Com um pensamento totalmente ao contrário, mas essa pessoa veio falando isso pra mim. E aí, nesse dia, minha família, assim, todo mundo desesperado, né, pra me encontrar. E quando essa moça ligou pra ela falando assim, eu imagino que deve ter sido, acho que uma das melhores notícias que a minha família recebeu, porque foi marcante na minha vida. Aquele homem, assim, eu sei, eu tenho certeza que foi algo muito, um propósito muito maior, né, do que eu podia ver ou do que eu podia achar naquele momento. Porque foi algo muito específico. Ele não me chegou me perguntando quem eu era ou por que eu estava ali. Ele só chegou falando o que você faz em momentos de dificuldade da sua vida para trazer algo positivo para outras pessoas. E em um momento em que eu estava pensando em me matar, em que eu não tinha nenhuma expectativa sobre mim e que eu encontrava em mim um vazio gigante e achava que eu nunca serviria mais para nada. Que isso a minha mente fortalecia esses pensamentos, né? Então, quando isso aconteceu, foi aí que eu reconheci que eu estava doente. E foi a partir daquele Nossa. momento que eu voltei para casa Uhum. também. Então, foi aí que e foi a partir dali que a gente trilhou um caminho juntos para poder superar isso, entende? Entendi. Realmente, e a precisão dessa frase, né, dessa pessoa é incrível, né? Parece que foi realmente guiado ali, né, para você. Não é uma frase banal, né? Uma frase que dá uma rasteira, né, naquele quadro, naqueles pensamentos todos em loop ali, né, que você estava ali, dá uma rasteira, né? Pega de surpresa, né? Foi tudo algo, realmente é uma história incrível essa. Então você não chegou a fazer uma tentativa de suicídio nessa segunda vez. Você estava convicta que ia fazer, estava com tudo planejado ali, mas É, daí teve essa intervenção divina para realmente te tirar desse espaço. Então, mas você estava com mais convicção, pelo que eu entendi, na segunda vez do que na primeira. sim, não, eu tava com total convicção, assim, porque na primeira não deu certo, então a segunda eu falei, eu preciso que dê certo, porque eu já estava assim totalmente angustiada, sabe? Aham, entendi. E eu tinha comentado com as meninas sobre o que eu tinha escrito no meu diário nessa época, Pode se falar, pode você até mandar. perguntou ler o que eu escrevi naquele tempo, até para vocês poderem entender o que era a Cintia naquele momento. Uhum. O título que eu coloquei: tenho tido pensamentos constantes de suicídio novamente. Eu me odeio em todos os sentidos
e tenho zero interesses em fazer algo, porque já não tenho expectativas de vida. Sou tão fria, tão vazia e não quero carregar isso por uma vida toda. É frustrante. Só quero acabar com isso agora e logo, para não me arrepender de não ter feito antes. Eu quero distância da minha família, não sinto mais carinho pelos meus amigos e eu também nem sei quem são. Cada um segue a sua vida, cada um tem uma vida, mas a minha perdeu todo o significado. Se o inferno existir, eu já terei entrada garantida. Qual a diferença se eu me matar? O tanto que não me faz repensar quando vejo como as pessoas vão sofrer é pior, porque mostra o tamanho da minha frieza e desdém. Eu preciso partir, sou fraca e quero morrer sozinha. Tipo, eu fui ler essa parte do meu diário, que é o que eu escrevi, quando eu comecei a aceitar, né, que foi ali no final de agosto, mais ou menos, eu acho, ou julho do ano passado, que eu tinha aceitado que eu estava com depressão e comecei a fazer tratamento, eu comecei a escrever um diário. Só que ainda assim, vocês verem que mesmo depois quando eu aceitei, eu ainda estava com esses pensamentos, Uhum. que foi muito forte, assim, sabe? Quando eu li para minha psicóloga aquilo, eu comecei a chorar muito, porque eu falei, eu não, hoje que eu vejo a vida totalmente diferente, é muito estranho ver que algum dia eu olhei ela de uma forma tão escura e vazia, sabe? Como tá escrito aqui, como foi algo que eu escrevi naquele dia, e isso me marcou muito, sabe? Uhum. Então, foi bem complicado, assim. Muito obrigado por compartilhar, né? Algo tão forte, né? E para você num momento tão difícil. E é muito importante a gente poder trazer essas questões à tona, né? Porque, enfim, é o que estava acontecendo, né? Dentro e esse movimento que você estava fazendo no diário e quando começou a conversar com as pessoas e o que está fazendo aqui é exatamente o oposto, né, Sim, de tudo que levou você a ficar cada vez mais para baixo, né, que se guardando, né, tentando, né, fechar, guardar, suprimir, né. Então, eu acho isso um belo movimento e de muita evolução pessoal, né, de muita vulnerabilidade e maturidade, né, de poder fazer isso, né, de reconhecer algo que foi ah, forte, né, que foi presente na sua vida naquele momento, né. E daí me conta então um pouquinho como é que foi a virada, assim, no sentido, né, de começar o tratamento, o que foi a primeira coisa que vocês fizeram, ou então, que você fez, enfim. quando eu comecei, quando eu aceitei, porque eu acho assim, o primeiro passo é você aceitar, porque se você não Precisa, aceita, não tem o que fazer. precisa, Então, precisa virar essa chave, né? exato, quando eu Uhum, aceitei, quando eu reconheci pra mim, não é nem para as pessoas, foi pra mim, uhum, que eu estava com depressão, que eu estava mal, que eu precisava de ajuda, aí minha família, assim, minha mãe, procurou psiquiatra, né, em relação a remédio, para que eu tivesse um diagnóstico. Aí eu comecei a tomar a medicação para ansiedade, comecei a fazer acompanhamento psicológico em terapias e assim, algo que foi extremamente necessário, assim, importante, que me ajudou muito foi a minha família e os meus amigos. Então é uma coisa que eu falei no relato que eu coloquei no meu perfil, que é assim, que a gente precisa regar a vida das outras pessoas. Porque uhum, assim, a minha família, os meus amigos regaram a minha vida quando eu já não tinha mais forças e eu também não queria mais regar. Então, o papel de ter outras pessoas, eu acho que é até por isso que a gente coloca assim, essa campanha do Setembro Amarelo, né? Para que a gente olhe para essas pessoas não com um olhar de julgamento, sabe? Mas de empatia. Porque eu tive o privilégio e a oportunidade de ter amigos e familiares que tiveram comigo assim a todo momento. Sabe o que é todos os dias ter pessoas falando, olha, você é importante para mim, sabe? Eu amo você. Por mais que tinha dias que eu não queria falar com ninguém, tinha uhum, dias que eu só queria ficar trancada no meu quarto. E assim, um papel foi muito importante também assim do meu pai, que ele me tirava da cama, literalmente, para que eu não ficasse ali. E eu falava, não, eu quero ficar aqui. Ele falava, você não vai ficar. Então ele me tirava, me levava para a sala, trancava meu quarto para que eu não entrasse, porque assim, o meu refúgio era o meu quarto de falar, tipo, eu uhum, quero me isolar, entende? Tinha dias que eu tava super bem, mas no dia seguinte eu tava super mal de novo, chorava sem motivo, porque foi um processo, entende? claro. Mas além dos medicamentos, da terapia, esse papel da minha família e dos meus amigos foram muito importantes. Então é uma coisa que eu bato muito hoje e também para vocês que estão assistindo, assim, que você não passou ou nunca passou por isso, acolha quem passe, sabe?
olhe para os seus amigos que às vezes se afastam ou que às vezes está diferente, não é por maldade muitas das vezes ou porque não se importa com você. É, às vezes porque ele está passando por uma dificuldade ou por um problema tão grande que às vezes a gente é tão egoísta que a gente não olha, né, pelo que a pessoa está passando. A gente só pensa, poxa, ela não está comigo nesse momento. Mas às vezes ela está passando por algo que, ao você olhar, você vai poder ver que ela também precisa de ajuda. Que foi o que meus amigos e minha família fez comigo, que foi, assim, muito importante para mim. Então, Bárbara. mas foi um processo, assim, difícil, né? Não foi fácil, não foi do dia para a noite que eu melhorei, não foi do dia para a noite que eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. Uhum. Foi um compromisso, assim, deles, primeiramente, e eu comecei a reagir, eu fazendo algo por mim, foi no começo desse ano, lá para meados de maio, mais ou menos, que eu Então, comecei a falar, não. então, de agosto, setembro até o final do ano, ainda você não tava, não se recuperou bem. Não, ali eu ainda estava assim, sendo carregada pelas pessoas, Tá, sabe? e você começou a tomar medicação que mês, mais ou menos? Novembro. Novembro, tá. E você tomava remédio só para ansiedade ou para depressão também, antidepressivo? Não, naquela época ele me passou só para ansiedade e referente à depressão, as outras coisas, ele me encaminhou para o psicólogo, que aí foi Hum, para diante disso. É. E isso, aí o que isso ele foi recomendou? um psiquiatra. Isso, foi o psiquiatra Tá. Uhum, que recomendou isso. E aí a minha ele só deixou aquela recomendação assim, né, que não podia me deixar sozinha, que uhum, coisas importantes, essas coisas era para tirar tudo de tá. casa e afins. Me explicou Ok. que teria momentos mesmo que eu teria altos e baixos e tal, porque era normal. Deu uma cor. Eu quero algo diferente na minha vida. Foi, eu comecei a dar passos de Uhum, formiguinha mesmo, sabe? Para poder me reencontrar de novo. Porque através uhum, das terapias e tá. tal, O eu trata... comecei a pensar que. Não, pode falar. Então, a terapia começou em que mês? Olha, eu fazia ela eu acho que foi outubro, não, foi novembro também que eu comecei a seguir. Foi Tá. mais ou menos daquele conjunto, sabe? Uhum. Tá, mas só deixa eu entender. Aquele momento da segunda intenção, né, de suicídio ali, que chegou essa pessoa e tal, isso foi em setembro? Não, isso foi, se eu não me engano, ó, se eu não me engano, foi em agosto, em Tá, mais meados de agosto. Aí naquele período eu comecei, então não foi em novembro que comecei a terapia, foi em agosto, mais ou menos ali meados de agosto, de julho tá. ou agosto, não lembro corretamente. Mas essa demora aí pelos medicamentos foi porque eu fui pelo SUS, se eu não me engano, era uma coisa gratuita. Então eu tive que Ah, entendi. esperar para ter o atendimento, entendeu? Aí nesse período, nesse Entendi. meio tempo que eu não estava tomando nenhum medicamento, era acompanhamento 100% da minha família, assim, sabe? Para que eu não fizesse Entendi. nada, para que eu Entendi. ficasse naquele meio. Então, quando eu tive comecei a tomar o remédio, foi em novembro. Aí eu Tá. tomei o medicamento e só que aí assim, conforme eu tomava para dormir também. Ele me passou um remédio para dormir porque eu não conseguia dormir. Antes, quando eu estava toda pilhada, eu só dormia, né? Mas depois eu não conseguia dormir. Então eu virava a noite, virava o dia e Uhum. não tinha sono. Ele passou esse medicamento para eu poder dormir também. Tá. E aí, quando eu comecei a agir por mim mesma, eu pensei, eu não quero ficar dependente de remédio. Porque era muito fácil eu me controlar com o remédio e ele me deixava meio tonta também. No começo, com as reações dele, eu chorava muito, eu ficava muito emotiva e tal. Você lembra qual era o remédio? Ou quais eram os Peraí, remédios que você tomava? eu tenho aqui, peraí. Foi o cloridrato de cetralina. Não sei se você Sertralina. conhece. Uhum. É, Sim, é. foi só isso que ele me passou. E o remédio para dormir e as sessões de terapia para que eu conseguisse lidar melhor com as coisas. Tá. E quando. E, e, Pode falar. e quanto você achou assim que a terapia te ajudou? Você já falou muito claramente o papel importantíssimo da família, do apoio do seu pai, não abrindo mão, né, não dando brecha para a depressão, tirando você, que é uma coisa muito importante, realmente não cair nessa armadilha, né, da vontade da depressão, tem que realmente fazer o oposto do que a depressão pede.
E quanto você achou que, assim, quanto que o acompanhamento psicológico te ajudou, quanto que o remédio te ajudou, até chegar, vamos dizer, no começo do ano ali, quando você assumiu mais o seu tratamento, digamos? Olha, eu acho que 100%. Eu digo que foi um combo, assim, né? Vamos colocar ali 50% da minha família, 50% do remédio e da terapia. Porque sem isso, eu preciso, assim, a minha família, eles me deram muito carinho, muito amor e tal, mas a terapia era com um profissional que sabia do que eu precisava aqui dentro, sabe, na minha mente. Ele sabia os traços Uhum. aonde eu precisava tratar que eu não conhecia, que a minha família não conhecia. Então hoje eu também falo abertamente para todo mundo, hashtag faça terapia, né? Aquela coisa que a gente Muito falou. bom. Porque é muito importante. Eu passei a enxergar a vida diferente quando eu mudei, né, de psicóloga no começo do ano, que foi uma coisa que também me ajudou muito, que com ela eu me identifiquei mais. Então, eu passei a me comprometer com as minhas mudanças a partir por conta da terapia, entende? A partir desse Ótimo. reconhecimento comigo mesma. Até que hoje, quem é minha psicóloga, na verdade, é uma psicanalista. Então, Uhum. ela já trata ali até de uma forma diferente, né? Acredito que com alguns psicólogos que eu já passei, Uhum. ela já tem um método diferente de abordagem. Então, com ela eu me identifiquei mais e me ajudou muito nesse meu desenvolvimento. O remédio também Uhum. foi importante para mim, porque eu não tinha muito controle das minhas emoções. Então, ele me ajudou nisso. Mas quando eu Uhum. decidi parar, eu passei a buscar coisas para fortalecer a minha mente, que foi aí Uhum. que entrou o símbolo na minha vida, que em meados, como foi em maio que eu comecei a ter esse compromisso, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer, né, de diferente, porque se eu precisava mudar, eu queria realmente sentir orgulho de quem eu me tornasse. Então eu Uhum. já não estava com aqueles pensamentos de suicídio e tal, mas eu precisava fazer algo para que eu não voltasse ali. Então eu precisava fortalecer a minha cabeça de alguma forma. E Perfeito. foi que uma amiga minha me indicou o símbolo. Ela falou que ela usava e falou assim: Nossa, faz. Ele tem ali a parte do diário, né? Escreve nele todos os dias. Tem sessões que vai te ajudar quando você estiver ansioso ou em casos específicos. E você pode usá-lo. Tipo, eu fazia e eu gosto muito. Aí eu falei: Ah, beleza, eu vou baixar. E baixei ele. E assim, aquele choque de realidade, eu acredito que todo mundo tem com a autoavaliação, né? Você vê e você fala assim, ok, acho que a minha vida está escrita aqui. Uhum. Aí foi exatamente assim que eu me senti. A minha primeira nota, eu até anotei aqui, a minha primeira nota foi 4,2. Hum. Isso em junho, que foi quando eu comecei a usar o aplicativo. E Isso que quando eu você já comecei... estava bem melhor, né? Sim, Porque eu se tava... você tivesse começado o aplicativo lá Eu ia tirar zero. em setembro, ia ser um 2, né, talvez. Né? Uhum. Oh, não ia muito mal. Exatamente. Isso e é um ponto bom de colocar, hein? Eu já estava começando e já estava bem melhor do que eu estava antes. E estava começando a me responsabilizar e ainda assim a minha avaliação foi baixa. Até para as pessoas assim que não conhecem muito o aplicativo, só vou dar uma explicaçãozinha bem rápida, que a autoavaliação não é apenas um número, né? É algo que realmente quando você vê e você lê ali as descrições, você se enxerga ali. E não é apenas eu, assim, outras pessoas que eu acabei indicando o app também usaram, também se olharam como se estivesse olhando no espelho. E eu acho que isso que é Uhum. legal, que você dá esse choque em você mesma. E quando isso aconteceu, eu comecei a olhar e falei assim, ok, eu vou fazer esse aplicativo, né? E fazer assim todos os dias. Aí eu comecei a juntar, a treinar, aí eu comecei a fazer exercício físico, e aí eu comecei a fazer yoga. E eu comecei a me identificar com yoga, então, que é uma prática que eu trago comigo até hoje. E eu comecei a ler, e nesse período eu estava lendo um livro sobre a mente, né, para fortalecer, porque eu estava buscando coisas que pudessem fortalecer minha mente. Mas em relação ao símbolo, Uhum. eu usava ele todos os dias. Assim, cada oportunidade do meu dia que eu tinha, eu tava lá no símbolo. E algo que me marcou muito nele foi as primeiras sessões que fica ali configurado pra gente, né? O Uhum. primeiro, para mim, era em relação a medo, para que eu superasse os medos. E eu fiz uma daquelas sessões sobre a gente mentalizar o medo, né, como se fosse um objeto, para poder quebrá-lo.
Nossa, aquilo pra mim, assim, foi transformador. Quando eu fiz aquela sessão, foi aí que eu comecei a me identificar ainda mais com o aplicativo. E eu falei assim, caramba, tipo, eu senti muita diferença na minha mente depois que eu fiz aquela sessão. E aí foi que eu peguei ele com mais comprometimento, sabe? Então eu fazia a sugestão do dia de manhã, todos os dias à noite eu escrevia no diário, escrevia como estavam as minhas coisas. E aí, a partir da segunda avaliação, mais ou menos, eu olhei assim, eu falei, cara, esses pontos que tá aqui, que eu não tô bem, eu preciso focar neles, porque na próxima avaliação eu quero ter evoluído neles. Então aí foi que eu comecei Ótimo. era que tava os pontos ruins, sabe? Observar as minhas atitudes na minha vida para ver como eu podia reagir para que aqueles pontos negativos eu conseguisse elevá-los de uma forma positiva. E aí, com o app, assim, ele me fortaleceu muito, de verdade. Não é só porque eu tô falando com o criador do app, não. Se o senhor ver aí todas as coisas que eu coloquei, até antes de ter um contato próximo com vocês, foi de realmente o quanto ele tá fazendo diferença na minha vida. E uma sessão também muito, muito legal foi uma que, eu não sei se até que é você que narra, mas que Sou eu. fala que a gente ia sentir no nosso corpo algumas reações, ou a gente ia poder vomitar, ou ia sentir um enjoo, ou alguma coisa Náusea. assim. E eu falei, não, eu não vou sentir tudo isso, né? Deve ser só, assim, modo de falar. Beleza, fiz essa sessão, e assim, foi transformador também na minha vida, porque eu senti me conectando real, e eu chorei horrores aquele dia, e eu tava assim, até era um dia que eu estava até feliz, sabe? Eu tava bem. Mas quando eu peguei para fazer aquela sessão, ela entrou assim em sentimentos que nem eu olhava para ele, sabe? E foi muito bom. Foi quando eu terminei, aí foi quando eu já tinha dado a primeira avaliação no app. E aí eu falei, sempre que termina a sessão, você pergunta de novo, vamos, quer avaliar o app? Eu falei, eu vou avaliar de novo e vou dar mais 5 estrelas aqui. Aí foi até que eu comentei. Assim, foi o ápice ali da minha experiência com o aplicativo, sabe? Porque foi uma coisa que eu não esperava. Eu não dava assim, não dei tanto crédito para aquela sessão, Aham. mas transformou assim a minha maneira de enxergar. Então foi uma experiência assim muito legal, porque eu tenho até um post-its aqui no meu guarda-roupa de frases que me marcaram, que foi a principal assim que eu tenho bem destacada aqui, eu aceito a minha humanidade, que é de uma Uau. das questões que vocês falam pra gente repetir. E eu fiquei, cara, eu me identifico com isso. Eu aceito a minha humanidade. Porque era algo que lá atrás me pesou muito, né? Porque eu colocava muita pressão em mim, muita responsabilidade. E quando eu falei, não, eu aceito a minha humanidade, eu realmente enxergo que eu posso ir além, mas eu não preciso ultrapassar outras coisas, né? E outra sessão também que me marcou muito, que eu também tenho aqui no post-it, foi aquela pose de vencedor para quando eu me Uhum. senti incapaz. E eu falei assim, eu vou colocar isso aqui porque eu quero olhar todos os dias do meu guarda-roupa e lembrar dessa frase. E eu lembro que eu ganhei também um cupom de 30 dias do app e eu falei, sucesso, né? Tipo, vamos desvendá-lo. E eu comecei a fazer a sessão de autoestima. Nossa, de verdade, mudou assim radicalmente a minha maneira de me enxergar e de enxergar as coisas à minha volta. Tanto que eu tenho no meu diário alguns blocos de notas que tá ali só de observações, sabe? Sobre essa sessão de autoestima. Porque realmente eu comecei a me olhar com um olhar mais empático, que é o que também foca ali dos pilares da Isso. autoestima. E algo que eu comecei a praticar muito mais foi o autorrespeito. Porque eu tinha muita dificuldade de falar não. E eu falei, através disso, ele começou a me dar aqueles pontos da onde eu tinha que melhorar, sabe? E eu falava, e era uma coisa que eu até tinha colocado assim entre os meus pontos fortes e meus pontos fracos, que também tem uma sessão que fala pra gente fazer essa análise. E eu fiz, e aí quando veio essa sessão da autoestima, ele veio para fortalecer e me responder coisas que eu precisava evoluir como pessoa. E uma coisa assim, até um feedback para você diretamente, é que hoje a minha avaliação, ela tá em 9,2. Tô quase lá. Quase lá, gente. E o Não, legal, assim, é ac- que as pessoas começaram... acima de 8 já é lá. Acima de 8 Sucesso, já né? é lá. Uma coisa que é muito legal e real é que as pessoas começaram a ver em mim uma mudança de verdade, sabe? Uma mudança de atitude. Porque não foi apenas, quando eu falo assim dos números, é meros números.
Porque o importante de verdade é o quanto ele me transformou como pessoa, sabe? O quanto é gratificante hoje ouvir falar, nossa, como você mudou. E assim, o símbolo foi fundamental nesse processo de mudança. Eu falo assim com muito alegria, e poder falar isso para você é mais importante ainda, porque foi como eu mandei no e-mail que eu tinha escrito uma vez para vocês, que eu acredito muito que uma empresa que se move por propósito, ela tem muito mais chance de ir longe, né? E eu acredito que vocês não se movem apenas, eu vou criar um aplicativo para ganhar dinheiro. Não, é porque tem um objetivo maior ali, sabe? Tem algo maior. E Com eu certeza. realmente trago isso, o quanto ele teve um impacto muito, muito importante mesmo na minha vida. A minha evolução como ser humano, como pessoa, e ver que há outras pessoas além de mim viram essa transformação na minha vida, que foi realmente depois que eu conheci o símbolo, que foi de julho para cá, que eu comecei a evoluir mais como pessoa, que aí eu juntei, eu chamo de combo da saúde mental, né? Juntei o símbolo, juntei a terapia, o yoga e a meditação. Então são práticas assim que eu faço todos os dias. Eu consegui assim superar vários níveis na minha vida e na minha saúde mental. E hoje, assim, eu me vejo uma pessoa totalmente diferente. Eu tenho muito orgulho de quem eu estou me tornando, que era o meu principal objetivo, assim, né, de me orgulhar da pessoa que eu estivesse me tornando. E, assim, o símbolo teve um papel fundamental disso. Então, eu realmente não estou falando aqui só porque eu estou falando para você, mas foi algo que quem me conhece, os meus amigos que estão aí de plantão, sabem que eu falo dele com sinceridade, porque é algo que impactou muito, me impactou muito, e eu acho que o que transforma merece ser compartilhado para que transforme cada vez mais, né? Porque eu acredito muito que é aquela parábola assim da semente do grão de mostarda. Ela pode ser pequenininha, que foi aquela semente que a minha amiga me plantou. Ela falou, olha, baixa o símbolo que vai ser legal para você. Foi uma sementinha que ela me deu, mas que transformou a minha vida assim em níveis que eu não sei nem explicar. Então, realmente, a minha gratidão a você, a equipe, a sua equipe, né, por esse projeto incrível. E eu torço muito mesmo para que vocês cresçam mais, para que outras pessoas realmente reconheçam a importância desse aplicativo. E é como eu disse antes, não parem, por favor, não parem, Não porque é vamos. realmente algo muito, muito importante. Que coisa linda ouvir isso, Cíntia. É tão bonito e tão generoso e tão claro da tua parte, né? Assim, é, vários pontos, né, me tocaram. Eu aceito a minha humanidade. Foi uma frase que me veio durante a minha terapia. Quando eu estava trabalhando as minhas questões de autoestima também, e foi algo que para mim ressoa muito forte. Então, quando eu vi, não é algo que vem de alguma escola, né, da psicologia, enfim, veio simplesmente como no meu processo de trabalho da minha autoestima. Então me tocou muito quando você falou isso. Para mim é uma frase realmente muito central, e que lindo isso. E eu também quero chamar atenção para uma coisa que foi, acho que foi, deve ter sido Janelas da Alma, a técnica que você usou quando entrou nas sensações corporais, depois chorou bastante, né? Mas apontar, parece que esse choro, né, que você teve durante até quando você estava relativamente bem até, né? E você entrou nesse choro e você se sentiu muito melhor. E percebendo Agora, então, esse é um choro não do esse é um choro que não é daqueles sintomas de depressão que você estava chorando pela depressão. Você estava chorando como um processo de resolução de provavelmente de memórias ou de emoções complicadas que você estava superando naquele momento, né? E é muito sim. importante deixar claro para as pessoas que o choro, como mecanismo de limpeza, né, de clareamento, de liberação dessas emoções, é um mecanismo muito importante quando a gente entra, né, nesse espaço terapêutico, né, que uma técnica dessas, que uma sessão de terapia promove, né, que é totalmente diferente de um choro como sintoma, né? Mas Não, fico muito total. feliz de ouvir essa história e o teu sorriso, né? É um sorriso de vida mesmo, e é um Verdade. sorriso de quem já se apropriou de si mesma, né? Da sua história, do seu mundo interno, né?
vem de uma segurança, de uma tranquilidade que não se tem como fingir, né? Isso é muito lindo de ver. E eu quero te dar os parabéns, né, pela dedicação também, porque tem que se dedicar um pouco, né? Tem que botar ali um certo tempo para usar o símbolo, enfim, e fazer, botar na prática, né? E anotar, enfim, essa prática que você colocou, né? Trazendo essas. Também é uma dica para as pessoas, né? Assim, colocar, né, em frases, enfim, para ficar ressoando dentro de você essa mudança, né? Porque Muito. o que a sessão faz muito também é aquela repetição. E eu comecei a realmente colocar isso. Eu falei, meu, se eu ficava naquele loop, assim, daquelas repetições de pensamentos negativos, do quanto eu me odiava, de coisas ruins, então eu preciso reprogramar minha mente. E quando eu comecei a ler mais sobre a neurociência, sobre o meu cérebro, e conhecê-lo, eu falei, cara, se existe a neuroplasticidade, se eu sou capaz de mudar as coisas em mim, então eu realmente sou capaz de mudar. Então foi que eu comecei a falar, não, eu posso mudar esses processos, se a minha mente me permite isso, então eu vou mudar, sabe? Assim, a maneira que vocês trazem as sessões, que consegue fazer a gente, tipo, refletir, porque eu acho que isso é o mais importante. Não façam, de verdade, de coração, não façam a sessão só tipo, vou fazer porque tá aqui. Não, concentre-se do que eu tô trazendo para você, sabe? Porque é muito fácil a gente aprender alguma coisa, mas colocar aquilo em prática é que vai trazer o resultado para nossas vidas. E é isso que Exatamente. eu consegui aprender, ainda bem, né? Sou muito grata por isso, porque eu consegui colocar em prática na minha vida e eu vejo os resultados. E é legal quando você começa a ver os resultados, você se empolga mais e quer continuar gerando esses frutos. Então, isso Bárbaro. me move também. E eu quero te dizer o seguinte: pelo menos 50% das pessoas que passam por uma depressão volta a ter depressão mais adiante. Porque não tiveram também a oportunidade de mexer nas causas que levaram à depressão. E você Sim. fez isso, você está fazendo isso, você já fez uma boa parte dessa caminhada e está no que eu chamo de modo de autoconhecimento. Você entendeu o que é assim. A gente precisa cuidar da mente, das nossas emoções, assim como a gente cuida do nosso corpo, cuida da casa, enfim, né? E você já fez boa parte desse trabalho interno, continua nesse propósito, né? Trabalhando também, enfim, com yoga, com a terapia, com o símbolo, enfim, né? Nas relações, né? E isso te deixa protegida de novos episódios, né? De você provavelmente não vai ter novamente. Uma coisa é a vida ser mais forte em algum momento, vai ter crises, vai ter questões normais da vida que podem ser fortes, enfim, sofridas, né? Mas esse trabalho interno te deixa protegida para não voltar a ter pensamentos suicidas, enfim, isso é lindo de ver. E esse é realmente o nosso propósito, né? É poder chegar nas pessoas e promover, fazer com que essas pessoas, a própria pessoa possa se transformar internamente pelas suas próprias mãos, né? Que bom que você teve a oportunidade, né, de ter uma ótima terapeuta, de ter um psiquiatra que também ajudou, uma família de apoio, e muitas pessoas não têm essa oportunidade, né? Mas é também importante saber que se tiver ali no celular, no símbolo, você já tem um grande caminho para, né? E acho que e a história da Cintia é um exemplo, né? Para todo mundo que está nos ouvindo aí. E Cintia, daqui a pouquinho está acabando o nosso tempo aqui, daqui a pouco ele vai dizer que está acabando o tempo aqui. E eu sei, um pouquinho que eu vi que você canta. Ah, E você sim. tem uma voz, e você tem uma voz linda. Então eu queria te convidar para a gente encerrar a live, se você quiser, com alguma coisinha que você possa cantar para nós, pode ser? Nossa, que surpresa isso. Eu vou cantar então uma música que eu escrevi sobre o que eu passei nesse processo. Depois de um dia de conversar com a minha psicóloga, eu sentei e falei, eu preciso escrever sobre isso. E então eu vou mostrar para vocês. Gente, que vergonha, peraí. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a letra, né? Peraí. Ah, querida, a vida é tão bonita. Ah, querida, venha dançar o baile da vida. Lá estava eu estava lá, tão quietinha, encolhida, querendo chorar. Ele então chegou
sem estar. Perguntou minha querida como cê está, e eu sem saber o que lhe dizer, disse apenas meu senhor, eu não quero viver, eu não quero viver. É que às vezes não é fácil sonhar, lágrimas vêm e correm no meu olhar, a escuridão parece me dominar, eu já não sei nem como respirar, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na, 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 na. Ele então chegou e eu percebi e disse, linda menina, não desista assim, me dê sua mão, vamos lá dançar, a vida é tão bonita, não pode parar, me dê sua mão, vamos lá dançar, levante a sua cabeça, não pode parar, não pode parar, não. Ah, querida, a vida é tão bonita, minha querida, venha dançar o baile da vida. Ah, querida, a vida é tão bonita, minha querida, venha dançar o baile da vida. É isso. Uau, muito bom! Querida, que bom ver você dançando o baile da vida com abundância, com brilho, com esse sorriso tão cativante, com esses olhinhos cheios de luz. É uma honra fazer parte da tua vida de alguma maneira e quero te agradecer a tua imensa generosidade e abertura e vulnerabilidade e coragem. Você realmente está sendo um exemplo para todos nós e uma motivação a mais para toda a equipe do Símbolo que faz esse trabalho com tanto amor, com tanto carinho, né? Visando realmente mudar algo profundamente na nossa sociedade, né? Esse tema que está cada vez mais difícil, né? Mais pesado para nós. É Então, quero verdade. realmente te agradecer do fundo do coração e do fundo da alma por tudo que você compartilha conosco hoje. Eu que agradeço de verdade por poder compartilhar minha experiência com vocês, por estar aqui, né, podendo falar sobre para outras pessoas também. Eu espero de coração que um pouquinho do que eu vivi sirva para edificar a vida de outras pessoas também. E é como eu disse, não parem, é um projeto lindo. Desejo muito do fundo do meu coração que vocês cresçam a cada vez mais. E eu agradeço de verdade pela dedicação, pelo propósito, né? Porque dá para ver que vocês se movem por um propósito, então que ele realmente leve vocês muito longe. E eu agradeço todo mundo que esteve com a gente aqui nessa live. Muito obrigado, querida. Um grande beijo. Eu vou dar um tchauzinho para você, vou dar uns avisinhos de algumas Tá bom. coisinhas que podem ajudar o pessoal. Pois eu acabei de descobrir que a nossa live passou da 1 hora. Acho que o nosso Instagram agora, por alguma razão, já não tem mais a limitação da 1 hora. Mas eu vou dar uns Ah, que bom. avisinhos e vou dar um tchauzinho pro pessoal. Um grande Tá bom. beijo, querida. Tudo de bom Beijo, para você. obrigada. Nos Tchau, tchau. mantemos juntinhos. Tá bom, igualmente. Agora eu não sei como é que eu faço aqui para cortar isso aqui. Ah, muito bem. Uau, hein? Que história linda dessa menina! 20 anos com tanta história já para contar. Então, eu quero dar alguns avisos. Hoje é dia 9 de setembro, amanhã é dia 10 de setembro, Dia Mundial de Valorização da Vida, do Setembro Amarelo. E a Cintia acabou de dar um grande exemplo sobre isso, né? Sobre como virar esse jogo, né? Nesse Setembro Amarelo, nesse setembro, agora entrou dentro do aplicativo no menu a opção de você dar de presente o símbolo. E todos nós conhecemos alguém que está em sofrimento. E é uma possibilidade, né? Quando se pergunta como é que eu posso ajudar alguém e tal, uma das maneiras agora mais simples que tem é você dar de presente o símbolo. 6 meses de símbolo, vocês viram que no caso da Cintia, ali, 3 meses, ela saiu de 4,2 para 9,2, né? De junho a setembro, enfim, a 3, 4 meses no máximo, né? 6 meses dá e sobra para a pessoa realmente fazer uma revolução na sua vida. E
também a gente está com uma ação solidária que tem um cupom, quando você faz o cadastro, tem um código de parceria, para quem já está com o símbolo baixado e não assinou, tem um código, no menu tem código de parceria. E tem um código que está válido agora em setembro que se chama Amarelo 5. Esse código Amarelo 5, ele dá 50% de desconto para quem assina e e também automaticamente isso vai nos gerar 5 doações, vai gerar 5 doações do símbolo para ONGs que estão cuidando de pessoas que não têm condição de pagar o símbolo, né? Então a gente está fazendo essa ação solidária, que são dois pontos, né? Para quem assina com desconto de 50%, em vez de 99 semestre, vai pagar R$ 49,90 e vai ainda gerar 5 assinaturas de doação para as pessoas que estão precisando de saúde mental agora. Tá? Então, fica a dica aí, espalhem para as pessoas, como a Cíntia falou, né? Quanto mais pessoas souberem disso e puderem usar, né? Talvez você possa ser aquela amiga da Cíntia, né? Que deu ali o toque, baixa o 5 e vê, e que foi tão importante para ela. Isso, amarelo 5, Jana. Jana Piniz, né? Amarelo 5 juntinho, o 5 é juntinho do amarelo. Ok? Daí você, para quem é terapeuta, como a Jana, que é uma incrível terapeuta de AIM, né? Os terapeutas podem passar para os seus pacientes, seus clientes também. Amarelo 5. Tá? E se quiserem, eu vou botar aqui, tem o site que ajuda também a saber o passo a passo. Eu vou colocar aqui. .com/amarelo 5. Pronto. Botei ali, juntos.singulo.com amarelo 5. Daí tem toda a instruçãozinha de também como acionar o cupom para quem ainda não fez a assinatura e poder fazer essa assinatura com desconto e gerando doações. Uau! Saio dessa live com o coração cheio, o peito cheio e a alma feliz, a alma sorridente. Um grande abraço para todos que estavam com a gente e até a próxima live. Vai ser todas as quartas-feiras, às 8 horas. Hoje foi às 7, mas vai ser às 8 horas, todas as quartas-feiras. A gente vai fazer uma live aqui no Símbolo com diversos temas. Tá bom? Até a próxima. E amanhã eu tenho uma live com a Fernanda Souza às 9 horas. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Tudo de bom. Sobre transtornos mentais. Até.